Bora falar do Atlético, que perdeu pro Flamengo ontem, 4-2, esse jogo na Arena MRV. O Atlético tá mal no campeonato e tá mal em casa, né? O Atlético emendando aí o 5º jogo sem vencer na sua nova casa e cheio de expectativa diante de um Flamengo na Arena MRV, acaba sendo superado pelo rival e mais do que isso, né? O futebol que também não apareceu, né, Fred? É isso, Léo, boa tarde pra você, Lélio, Seabra, os ouvintes. Realmente um jogo amargo para o Atlético, para a torcida do Atlético, que esse talvez seja o único senão que a gente tem que fazer de positivo. A torcida do Atlético ontem, mais uma vez, marcou presença, fez uma festa legal. Ontem, o fato das torcidas organizadas estarem atrás dos dois gols também deu um tchan a mais. Na hora que dos times entrarem em campo, aquele galão lá furioso, os fogos de artifício, ok. Mas na hora que a bola rolou, foi um anticlímax total. Esse foi o que nós vimos ontem na Arena MRV. O Atlético teve muita dificuldade em relação ao Flamengo e aquilo que a gente vinha comentando, né? Você falou bem, o Atlético em casa vem tendo uma dificuldade gigante e tem tido um desempenho muito melhor como visitante do que como mandante. Nos últimos jogos, o Atlético não conseguiu vencer 5 jogos seguidos na Arena MRV sem nenhuma vitória. Para um time que se coloca como candidato, ou pelo menos se colocava a sonhar com alguma coisa mais importante no Brasileiro, realmente é uma atitude quase que inviável para quem sonha mais alto. Ontem nós vimos um Flamengo tendo um poder em termos de posse de bola. O Galo teve muito mais posse de bola, mas aquela posse de bola que a gente sempre fala, né? Que não significa nada. Estéril. Você não tem criação, teve dificuldades, principalmente com relação à formação. Foi que foi muito questionado. Desta vez o Milito tinha mais peças à sua disposição e mesmo assim optou, fez algumas escolhas que nós vamos comentar aqui com relação à escalação inicial, principalmente em relação ao Rômulo e ao Cadu, e também o Paulo Vitor como volante. E demorou, talvez esse seja o grande erro que nossos comentaristas vão poder falar aqui, a entender, fazer a leitura do jogo, porque aquele lado direito do ataque do Flamengo, lado esquerdo do Atlético, pelo amor de Deus, estava uma avenida, o Flamengo soube se aproveitar disso. É verdade, o Flamengo que teve um ataque muito positivo ontem na Arena MRV. O Breno Galante já está conectado, também esteve por lá no estádio, acompanhou em loco esta partida. E onde errou o Atlético ontem, hein, Breno Galante? Boa tarde. Boa tarde, Léo, Fred, Seabra, Lélio, turma de casa. Ô, Léo, pra mim, o principal erro do Atlético foi a sua postura em campo ontem, né? A gente que falou aqui sempre, durante a semana, sobre os desfalques, todo mundo sabe que o Atlético tem desfalques, né? A gente sabe que existiu um erro de planejamento da diretoria do Atlético para a formação do seu elenco, isso também todo mundo sabe. Mas vamos falar só do jogo de ontem. Eu tenho que colocar uma parcela de culpa no Milito. E não é porque eu estou culpando o Milito que eu estou pedindo a cabeça do Milito, de maneira nenhuma, né? Acho que ele faz um bom trabalho, mas ontem, para mim, ele errou na maneira com que montou o time do Atlético. O time do Atlético muito exposto mais uma vez, a defesa exposta, o meio de campo exposto, né? A ponto da gente ver o Bruno Henrique fazer o que quis, nas costas ali do lado em que estava o Cadu e o Rômulo. Os garotos sentiram a pressão ontem, Paulo Vitor também sentiu a pressão ontem. O Ayrton Lucas fez um gol que ele pega a bola na intermediária e sai driblando todo mundo, até chegar na área e fazer o gol. Ninguém para dar uma butinada nele, ninguém para fazer uma falta nele, para puxar a camisa, para matar a jogada, né? Essa é a marcação do Atlético. E só que do outro lado, todo mundo também sabia, né, Léo, que tava o time que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem um elenco de muita qualidade. Então eu acho que ontem o Milito, nas suas escolhas, ele não foi bem. E que o torcedor entenda, o Milito, quando ele está bem, nós vamos aqui elogiá-lo, mas quando ele erra, e ele admitiu em vários momentos que ele poderia errar, a gente tem que vir aqui criticar também. Mas não é fritar o treinador, é mostrar que ontem ele podia ter feito algo diferente. O Cadu, por exemplo, fez um péssimo primeiro tempo. E ele insistiu com o Cadu no segundo tempo. Ele tirou o Igor Gomes. E olha, eu vi um fato ontem que há muito tempo eu não via na Arena MRV.
Na hora que anunciaram a saída do Igor Gomes no alto-falante, a Arena MRV veio abaixo, vibrando, porque o jogador foi substituído. Isso já tá mostrando que a torcida do Atlético, né, não entende que ele não deve ser o titular. Entre outras situações que a gente pode falar aqui, acho que ninguém do Atlético ontem se salvou, essa é a verdade, mas que ficou devendo, pra mim, um time que mostrasse mais raça, mais empenho, briga dentro de campo, pra mim faltou. Sangue nos olhos, faltou. Agora, volto a dizer aqui, falar do problema do Milito não quer dizer que a gente não tá falando que a diretoria não tem. A diretoria errou no planejamento. Mas nós estamos falando especificamente da postura do Atlético ontem. Acho que poderia ter sido diferente se o Milito tivesse pensado de uma maneira diferente, Léo. No caso da escalação do Atlético, o Fred Teixeira, me corrija aqui. O Matheus Mendes, né, no gol, aí teve o trio de zaga com Rômulo, Fux e Batalha. No meio de campo, o Otávio volta titular, se recupera de lesão. Teve o Paulo Vitor, que atua também improvisado. O Scarpa, que foi utilizado pela esquerda, lado esquerdo do campo. O Cadu pelo lado direito. Faltou o Igor Gomes aí. Com o Igor Gomes ainda nesse meio. E o ataque de Paulinho e Hulk. Estas as escolhas do Milito, que têm sido questionáveis. E você também corrobora com estes questionamentos, Lélio Gustavo? E ainda eu amplio o questionamento, o motivo do Otávio ter iniciado a partida. Teve um lance que pra mim ele foi assim, o retrato fiel do jogo. O Léo Ortiz, ele não tava jogando que era volante, né? O Léo Ortiz pega uma bola e passa por dentro do Otávio. Ninguém deu combate nele. Por quê? Porque o Otávio não tinha ritmo de jogo. Mas de qualquer maneira, é uma derrota dolorida, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, eu gosto de falar, o Flamengo pro Atlético é assim um jogo que a torcida, ela não negocia os 3 pontos, tem que ser do Galo. E ontem o Atlético foi assim horrível, pra não falar outra coisa, né? Se fosse do Barba eu até falaria, mas foi horrível e mereceu a derrota. Flamengo, ele soube se defender bem, soube contra-atacar bem. E uma outra coisa que me incomodou bastante, você tava lá na arena ontem, Fred? Tava lá. Pô, o time do Atlético não teve uma vitória no embate pessoal, sabe? O cara jogava a bola na frente, ele não ganhava na corrida do jogador do Flamengo, não ganhava. Isso pra mim demonstra também um preparo físico ruim. Um outro detalhe também importante que a gente deve levar em consideração. Aí, voltando a falar do Milito, o Cadu, ele é atacante, ele pra marcar uma negação. Olha o gol que o Bruno Henrique fez o primeiro, com ele marcando o Bruno Henrique. Olha o gol com o Ayrton Lucas. Se você tivesse feito esse gol antes, o Arana tava aí, hein, Ayrton Lucas. Ele passa no meio dos dois ali, do Cadu e do Paulo Vitor. Aí não vai, né? O que a gente falou aqui terça, ontem com você apresentando o programa, foi o quê? Que o Atlético teria que mostrar mais competitividade, igual o Cruzeiro mostrou no jogo lá do Maracanã. E ontem ele passou longe de fazer isso e por isso 4-2 ficou até barato, tamanha a atuação pífia do Atlético dentro da sua arena. Agora, por outro lado, até gostei, né? Os caras, após o jogo, se reuniram ali e falaram, né? Que vergonha foi a atuação do Galo ontem. Não pode ser normalizado, né? O resultado em casa, ainda mais pro Flamengo e com o próprio time que tem, embora com algumas limitações por conta dos desfalques. Mas, Seabra, você acha que faltou isso também? O Atlético jogar com as suas limitações, com os seus desfalques e entender que a postura poderia ter sido diferente e... Não sei se é o fato de ser mais humilde, mas talvez até mais inteligente, de jogar um pouquinho mais fechado, controlar um pouquinho mais o jogo e não deixar toda essa liberdade pro Flamengo que teve ontem na arena. Eu acho que faltam algumas coisas aí. Primeiro, pra mim, a gente tava no jogo do Cruzeiro e aí chegou a escalação do Atlético, eu já olhei a escalação, já falei, mas que escalação é essa? Você tem um lateral direito não, o time já tá todo esfacelado, você vai improvisar pra todo lado, você tem um lateral direito no banco, você não coloca ele pra jogar, pra começo de conversa, o Mariano não sei o que, beleza, mas o Mariano é lateral, então põe ele pra jogar, você vai encarar o líder do campeonato,
Um time que tá sem os seus 3, 4 uruguaios, ainda assim é um rolo compressor. O Flamengo, ontem no primeiro tempo do Atlético, depois eu tava vendo, porque eu tava no ar na hora, mas parecia um jogo de juvenis contra profissionais. O Flamengo um rolo compressor, tocava a bola, pegava a bola, roubava a bola quando queria e partia pra dentro. Então eu acho que tá faltando no Atlético também, e aí a gente tem que começar a falar um pouco da real do Galo. Tá com os desfalques? Tá com suspensão, contusão, jogadores convocados, beleza. Mas jogar desse jeito? Jogar dessa forma? Toquinho de bola? Sabe? Tu tá encarando o Flamengo, pô. Sabe? É pra jogar com raça, com determinação, com vontade. O mínimo de vontade, de raça, de tentar, de lutar. Coisa que nós não estamos vendo. Mas o Atlético tem 5 jogos que não consegue, não ganha em casa. Justamente por quê? Porque tá jogando dessa forma aí, pô. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa. Tem expulsão do Hulk, que prejudicou, etc. Mas o Atlético não mostra determinação. O Atlético sempre foi marcado, e a torcida do Atlético sempre reconheceu isso, ganhando ou perdendo, quando o time dava carrinho, lutava, botava a bola pra cima e disputava. O Atlético tá fazendo isso mais não. O Lélio definiu bem ali. O Atlético não ganhou uma disputa de bola, pô. Aí não dá. Aí realmente não dá. Você vai jogar contra o líder do campeonato e vai achar que você vai dar um toquinho aqui, outro ali, com o time todo esfacelado e cheio de improvisação e vai dar certo? Não vai. Isso aí é fato líquido e claro, não vai dar certo. E o que a torcida não aceita é esse time morno aí dentro de campo. Em 87, o Atlético foi eliminado pelo Flamengo em um dos jogos históricos do futebol brasileiro. E que o Renato sai pedindo silêncio pra torcida pro Telê, né? Que não tinha levado pra Copa de 86. Pô, a torcida do Atlético aplaudiu o time, era uma semifinal de brasileiro. Porque com um jogador a menos desde o primeiro tempo, lutou até o final. Agora, ontem, você vê uma apatia também nos jogadores, não foi legal não. Não foi mesmo. E por falar em jogadores, né, Teixeira, o único que falou na zona mista foi o Hulk, né? O Hulk foi uma combinação entre os jogadores, né? Eles se reuniram ali na saída de campo e definiram que apenas o capitão ia falar. A gente estava na zona mista esperando. O Bruno Fux, por exemplo, falou: não tem nem o que falar. O Hulk só como capitão que vai falar. O Scarpa deu uma palhinha muito rápida, mas também ainda foi logo entrando pro vestiário. O Bataglia saiu revoltado, xingou um palavrão lá em espanhol, meteu um chute na porta, mas quem falou foi apenas o Hulk e falou em nome do grupo, assumindo sim essa postura do Atlético, que ficou aquém do que exige um jogo dessa dimensão e também pedindo desculpas exatamente à torcida por essa exibição. Vamos ouvir. Suspeita falar, jamais eu vou questionar alguma decisão do Milito, até porque pela história que ele tem, pela experiência que ele tem, pela filosofia de trabalho que ele implanta no dia a dia com a gente fica até suspeito de falar assim. A gente respeita demais a decisão do Milito, independente das decisões que ele toma, formação tática, como vai jogar, quem que vai jogar, a gente respeita e dá o nosso melhor aqui, todo mundo é ciente disso. E, cara, vai falar da defesa porque tomamos 4 gols, mas não tomou 4 gols só por causa da defesa. A defesa começa no ataque. Eu também faço parte disso. Tomamos 4 gols, também errei. A marcação tem que sair lá da frente ali. Então, como eu te falei, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Não é culpa da defesa, não é culpa dos laterais, não é culpa dos volantes, não é culpa dos atacantes, enfim. É culpa de todo mundo. Assumindo a responsabilidade do grupo, falando que os 4 gols sofridos não são culpa só do setor defensivo, obviamente. Desde o ataque também está faltando essa pegada maior para ajudar que os times adversários não cheguem tanto ao setor defensivo do Atlético, então assumindo também essa responsabilidade. E acabou falando também um pouquinho sobre essas escolhas do Milito, né? Querendo ou não, ele deixou nas entrelinhas ali que alguns jogadores, mesmo não estando atuando nas suas reais funções, estão tentando fazer aquilo que é possível para se adaptar ao que o treinador pede. Mas não dá, né, Breno? Muitas vezes tem um jogador que é diferenciado, tem um jogador que consegue se adaptar a mais de uma função, mas nem todos conseguem ter esse discernimento, ainda mais num grande teste assim, diante de um Flamengo que tá bem montado, que tem um ataque bem conhecido, que é forte, que é veloz. Então, você acha que pode estar aí também um erro do treinador de estar deslocando alguns jogadores que não conseguem assimilar o que o treinador pede e às vezes nessa hora o feijão com arroz ali pode funcionar melhor?
Olha, eu acho que é por aí. Quando você tá com o time na conta do chá, como o Atlético está, eu acho que às vezes você tem que abrir mão, inclusive de algumas convicções que você tem. Porque uma coisa é você ter uma convicção com o elenco todo à sua disposição. Outra coisa é você ter vários desfalques e enfrentar um Flamengo pela frente, né? O Cadu ficar ali pela direita para poder tentar ajudar na marcação do Bruno Henrique junto com o Rômulo ontem, pô, já era um indício que a coisa não ia dar certo, né? Todo mundo conhece o potencial do Bruno Henrique. Agora, algumas situações a gente vê do Atlético faltando um pouco também de recurso dentro do campo, do aspecto até de criatividade. Aí talvez você fale assim, mas no banco não tinha quem colocar. Mas ele não poderia, por exemplo, no segundo tempo, sabendo que o Scarpa rende muito mais pela direita, ele ter tirado o Scarpa da esquerda e colocado na direita para ver se melhorava alguma coisa no Atlético, já que a coisa já estava ruim, estava perdendo de 2-0. Tem hora que você tem que sair um pouco disso também, de enterrar, não, porque o Scarpa só pode jogar pela esquerda porque eu tenho um problema ali na esquerda. O problema já estava criado, você estava perdendo de 2-0. De repente você mudaria ali. O Atlético ontem foi o time de uma jogada só. É a jogada de ficar trocando passe pro meio e lançar pro Scarpa na linha de fundo e cruzar para trás. Ou rasteira pro zagueiro, ou alta para ninguém, porque o Atlético não é um time que tem perfil de bola aérea, né? Não tem atacantes para fazer gol de bola aérea, não tem. E outra, também falando embora a bola aérea, né? A defesa do Atlético também tomou outro gol de bola aérea ontem, que brincadeira, né? Bate a falta, todo mundo fica olhando pro Bruno Henrique fazer o gol. Então, ô Léo, existem vários problemas. E aí, eu sei que o torcedor vai falar do planejamento, vai querer que a gente critique aqui só a diretoria. Diretoria, vou voltar a dizer aqui pro torcedor falar que eu não critiquei. A diretoria tem parcela de culpa? Tem. Mas dá pra montar um time de uma maneira diferente, pra evitar alguns desastres, como a gente tá vendo. E mais um detalhe só. Para aqueles que criticavam e colocavam a culpa no Everson, tá provado aí que não é culpa dele, né? Porque o Matheus Mendes jogou 4 jogos, tomou 10 gols. Que também não foi culpa do Matheus, não. A culpa é que a defesa do Atlético tá totalmente desorganizada e exposta. Então tem alguns pontos que eu acho que, independente de desfalques, o Milito tem condição, já mostrou isso, de arrumar essa situação do time do Atlético. E olha, domingo é Botafogo, é o vice-líder do campeonato. E na próxima semana é o São Paulo, que tá no G4. Não tem vida fácil pro Atlético não, Léo. Olha, aqui o Mauro Quirino, do Colégio Batista, tá falando que o Davi Luiz ontem desarmou todas as bolas do Hulk. O Ariel tá dizendo que o Milito foi um grande zagueiro de Copa do Mundo, como o time dele toma tanto gol assim e em tão pouco tempo de jogo. E ele até chegou a responder sobre isso na coletiva, né, Teixeira? É, isso mesmo, ele falou sobre a preocupação que ele tem com esse elevado número de gols que o Atlético vem sofrendo. Porque Vargas de jugar de entrada. Edu llegó de un viaje longo hoy, ¿no? Hace 3 semanas o 4 que no está con nos. Llegó hoy y no entrenó en la semana con nos. Y lo consideré como una alternativa, no como para que inicie el show. Después sin duda que hoy en el aspecto defensivo no estamos sólidos. Los primeros 2 chutes, 2 remates de Flamengo terminaron en gol. Eso hace que después el juego tenga otro desarrollo. Sin duda que es algo que a mí me preocupa mucho con la facilidad con la que encajamos goles, y es un tema que tenemos que resolver de manera urgente para ser más competitivo durante el jogo, ¿no? Só o detalhe então, dos 13 jogos do Galo no Brasileirão, só não foi vazado em 3, contra o Corinthians na estreia, na vitória sobre o Cruzeiro e contra o Cuiabá. Nos últimos 9 jogos, tomou 18 gols. Nossa. Aí realmente não dá pra competir. É 2 por jogo, Tá doido. Fazer uma pergunta aqui pra todo mundo que tá... Nos últimos 4 ou 5 jogos aí, o Atlético, foram 3 que ele perdeu de 4 gols. Vitória, Palmeiras e ontem. E ontem. Agora, uma pergunta, Lélio, Léo, Breno e Fred. Alguém ainda acredita com essa distância de ponta aqui que o Atlético vai brigar pelo título? Não. Depois que voltar todo mundo? É difícil porque se o Flamengo mantiver
esse ritmo aí né, a tendência é essa, não tem como. E o Palmeiras? Mesmo você sabendo que o Atlético tem um jogo a menos e que ainda vai ter um confronto lá no Maracanã, tá? Na melhor das hipóteses aí, 6 pontos. Difícil tirar, ó. Difícil, mas é claro que a gente sempre espera que o Flamengo ainda tenha também a sua fase ruim no campeonato. Mas, olha, mas não é só o Flamengo, não. Todo mundo tem. Você pegar, tem o Botafogo, vou te falar, com todo respeito, viu, o Bruno Valoche, um abraço, mas sinceramente acho que o Botafogo não se segura lá em cima. Não, mas todo mundo tem uma fase ruim. Agora, o Palmeiras vai, o São Paulo já tá lá em cima, o trabalho do Zubeldia é muito bom no São Paulo, apesar de que o relacionamento dele com os jogadores não é bom, mas o trabalho dele é bom. Então, ou seja, tá todo mundo aqui na frente do Atlético, Bragantino, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Inter, Bahia. E aí, o Atlético vai ter força com 12 pontos do líder, Breno, para se recuperar no campeonato e brigar pelo título? Não, e tem um detalhe, né? O Atlético sempre, em todos os campeonatos brasileiros, ele tinha uma marca. É muito difícil vencer o Atlético na sua casa. Para você ser campeão brasileiro, você tem que fazer o dever de casa. Hoje o Atlético é o 17º mandante do Campeonato Brasileiro. O Atlético disputou 21 pontos na Arena MRV, ganhou 7. Uma vitória só contra o Cruzeiro, 4 empates e 2 derrotas. Dessa maneira, não adianta, a matemática mostra. Não tem a mínima chance de ser campeão. Tem que começar primeiro, já fazer o dever de casa. É vencer, cara. Só que agora não basta só dentro de casa, né? Tem que recuperar pontos fora também, né? Eu vi um torcedor falando essa semana aí, gente, devolve essa arena aí, vão jogar no Mineirão, esquece, não deu certo não, mas agora não tem jeito mais não, viu? Agora já é. Acho até que a arena tem sido muito lucrativa pro Atlético, isso sem dúvidas, né? Quanto foi a renda ontem? Até tem aqui, ó, quer ver? Tá porque fácil. Ainda 2.343.000. Pois é, um público de 20 mil já supera a casa de 1 milhão na Arena MRV. Né? Então, ontem foi 40 mil pessoas. E assim, é um projeto também a longo prazo, né? Agora o Atlético tem a SAF que chega, tem a questão de dívidas, mas a tendência é que com um patrimônio desse a longo prazo. Você falou isso aí que eu também, eu antes, nossa, jogar o Mineirão é pé frio. Não era o Mineirão, o time do Galo que era ruim. Então, o time nesse momento tá muito mal. Pode ser o Santiago Bernabéu que vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma, vai perder lá do mesmo jeito, sabe? Então o time tá mal. A gente espera que quando, né, torcendo hoje, Messi brilhando, arrebentando, no sábado. O Messi arrebentando. Com o Equador, o Darwin Núñez arrebentando o Brasil no sábado, pro Arana voltar, o Franco voltar. É só isso aí que eu quero. Entendeu? Sendo muito sincero. Então não é o problema no estádio. O problema é o time. Porque 2 meses atrás o time já tinha virado o novo Manchester City da América do Sul. Pra muita gente. Principalmente depois da campanha da Libertadores. Exatamente. Né? Lembra que o próprio Hulk usou essa fala em um jogo, antes do jogo, ele falou: há 1 semana atrás nós éramos colocados como o melhor time do Brasil. Os jogadores compraram esse discurso também. Compraram. E na prática nós estamos vendo bem claramente que não é bem por aí. Essas comparações, lembra do Barcelona das Américas? Cuidado. Agora, isso não é bom não. Ô Fred, impressão minha, você até abriu o noticiário falando sobre a torcida na Arena MRV. Ontem, até depois da partida, na reta final, a torcida do Atlético, pelo menos parte dela, começou a incentivar, né? A apoiar. Eu tava ouvindo ali no som ambiente o cântico mais de incentivo. E a acústica, muito se discute sobre essa acústica da Arena MRV e tal, mas ontem, pelo menos, tanto no som ambiente aqui da rádio, no som ambiente da televisão, eu tava ouvindo mais a torcida do Atlético. Sim, e comentários também de pessoas que eu colhi ali, que moram na região do estádio, também falaram a mesma coisa, que desta vez o som reverberou melhor, inclusive fora do estádio também, coisa que não vinha acontecendo. Primeira coisa, o fato de terem mudado as torcidas organizadas. Algumas das torcidas organizadas foram para trás de um dos gols, e isso também acabou provocando um efeito melhor. E o Atlético já vinha trabalhando com outras estratégias também para providenciar, né, que o som reverberasse melhor. Já pode ter sido o primeiro momento que isso aconteceu na Arena MRV também. Muito bem, agora 5h35, Breno Galante, algo mais ou até amanhã aqui no Tempo Esportes?
Ô, Léo, agora, né, eu acho que resta o torcedor do Atlético também ficar torcendo. Pelo menos no meu caso, eu vou torcer por uma volta do Everson. Não que o Matheus Mendes esteja mal, acho que ele não teve culpa. Mas eu acho que a questão agora da liderança, da experiência do Everson pode ser importante, a volta dele. O Zaratio, que é uma peça fundamental, eu acho que nesse esquema, torcer para que esses jogadores possam estar recuperados para o jogo contra o Botafogo, porque o Atlético realmente não vai ter vida fácil lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Amanhã estamos de volta por aqui. Grande abraço a todos por aí. Valeu. Outro abração pra você, Breno. Até amanhã. Mais algum destaque, Teixeira? Tem pro segundo bloco, vou deixar, porque o Atlético perdeu o Rômulo expulso, né? E tem também jogadores pendurados. Então nós vamos falar qual pode ser esse time do Atlético para encarar o Botafogo, se terá esse retorno de peso ou não do Zaratio. E aí vamos ver o que o Milito vai organizar para esse duelo de domingo.